empreendimentos e imóveis, arquitetura e construção, pessoas e histórias. Skyline, o podcast do mercado imobiliário. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Skyline, o podcast do mercado imobiliário, onde a gente reúne aqui as pessoas que ajudam a pensar, a desenvolver e a construir as nossas cidades. E hoje nós estamos aqui com os sócios da MRU Construções, Gilson e Lucas Ruppel. Em primeiro lugar, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Depois a gente vai contextualizar aí o momento em que a gente está fazendo essa gravação. Mas, para começar, a gente gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês, né, que não são naturais de Santa Maria, então trazer um pouquinho disso, né? Inclusive, a gente brinca que muitas vezes os que vêm de fora são os que fazem as maiores disrupções, né, nos mercados. Então, eu acho que vocês têm evoluído muito o nosso mercado da construção civil aqui em Santa Maria e eu acho que seria legal aproximar um pouquinho aí a história de vocês para quem está nos escutando. Começar por quem aí? Seu Gilson. Tanto faz. Bom dia, boa tarde. Na verdade, a gente não tem... a gente realmente não é de Santa Maria, né? A gente é da região ali de Birubá, entre Cruz Alta e Passo Fundo. Eu até me criei no interior de Selba, né? Com 14 anos fui para a cidade. Na verdade, na época... o pai tinha uma pequena propriedade rural e aí vamos para a cidade não para estudar, vamos para a cidade para trabalhar, né, para poder se sustentar, né, filhos homens e tal, realmente não tinha condições de nos dar um futuro ou de nos até sustentar lá fora, né. E aí o caminho é longo, né, de lá a gente se estabeleceu, eu quando fui para a cidade com uns 14 anos, logo eu fui trabalhar na construção civil como servente, né? Então a origem talvez hoje da atividade possa ter vindo um pouco lá de trás, né? E com muito esforço eu consegui estudar um pouco, ia na época para Cruz Alta, na faculdade ali, pegava a estrada de chão, era 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, não tinha asfalto, né? E depois acabei passando um concurso numa empresa pública financeira. E aí nunca mais atuei na região de Ibirubá. Então, na década de 90, início de 90, acabei saindo de Ibirubá. E aí o Lucas tinha 8 meses na época, era uma criança de colo. E trabalhei na instituição financeira por 24 anos e andei em 15 cidades diferentes aqui no estado, desde aqui de baixo, Formigueiro para cá, na região central até Santa Cruz, Rio Pardo, Sobradinho, Cachoeira, depois uma parte aqui para a fronteira até Alegrete, né? E acabamos vindo para Santa Maria em início de 2001, ainda na atividade da instituição financeira. E depois o Lucas até pode falar um pouco melhor, talvez, disso. Teve cidades que a gente morou pela minha atividade que eles ficaram uns 6 meses. Depois teve o irmão dele mais novo nessa sequência, 6 meses, 1 ano. Então, a gente nunca teve assim, raízes em alguns lugares. Isso é muito complicado. Eles, principalmente na formação da personalidade deles, tudo, foi um dificultador bem grande aí, né? E aí, quando a gente veio para Santa Maria em 2001, acabamos, então, aqui que acabamos nos estabelecendo aqui, mesmo que eu ainda saísse de Santa Maria. Acabei saindo profissionalmente nessa atividade bancária, em algumas cidades da região, mas eles ficaram estabelecidos aqui a partir de 2001. Então, dali eles já seguiram, digamos, no estudo aqui, com o mesmo colégio, aquela situação que permite que se estabeleça mais fisicamente aqui. E eu saí na volta ainda até 2006, depois retornei para cá, atuando ainda na atividade financeira até eu me desligar em 2014, mas daí desde 2001, digamos, a família ficou estabelecida aqui, né, nesse polo aí. Na instituição era na Caixa. Sim, a Caixa Federal, né? Trabalhei nela, em vários cargos aí. Nesse período lá de 90 até 2014, 24 anos. E esse momento de finalizar os trabalhos ali e focar na construção civil, foi algo planejado? Como é que isso aconteceu? Na verdade,
Eu já vinha desenvolvendo algumas atividades paralelas. Eu tive franquias de negócios na área do comércio desde 2004 e tal. E a entrada na construção civil já ocorreu paralelamente bem antes do meu desligamento. Até o meu desligamento foi no sentido de poder dar uma frente maior na atividade e eu não tinha mais condições de conciliar, né? Em 2005, quando eu estava na cidade de Alegrete, eu adquiri um terreno perto da minha casa, onde eu resido até hoje, aqui no bairro Nonoai, um terreno de esquinas, e que foi a primeira iniciativa, um pleito de fazer uma construção para rentabilizar tal. E era um terreno de esquina que poderia ser feito, e a gente fez, e está até lá hoje, ficou muito bonito, casas geminadas. Então, não tinha recursos financeiros, o próprio terreno eu adquiri ele parcelado, pagava mensalmente. Então, a gente começou a executar na pessoa física casas, tipo assim, como era um terreno de esquina, permitiu que eu pudesse fazer um sobrado e, quando tivesse pronto, vendesse, com o recurso pudesse fazer o segundo, o terceiro. Naquele terreno houve uma execução de 6 sobrados. Então foi o ponto de partida ali. Nesta trajetória, ainda o Lucas não estava nem na faculdade, né? Aí, 2007, 2008, acabei formando através desse relacionamento com pessoas da área. E quem executou essa obra foi um engenheiro, para mim, com taxa de administração, tudo assim, contadinho, dentro das... Juntava ali, juntava lá, quando dava ali, juntava do comércio com recurso, que eu tinha outra atividade no comércio. Fomos evoluindo gradativamente. Daí, em 2007, por aí, formamos um grupo de condomínio, ainda na pessoa física, e éramos 5 pessoas, que daí adquirimos um terreno na Comissário Justo e partimos para a execução de um prédio vertical, pequenininho, de 9 apartamentos. Todo mês se aportava recurso, ia construindo e tal. Neste caminho, neste conjunto, nestas 5 pessoas, que eu acabei conhecendo o Felipe Moro, que é da família Moro, muito tradicional aqui na área da construção. O pai dele, o seu Casimiro, fez 99 anos na segunda-feira passada, e os filhos todos sempre atuaram na área da construção. Então, a gente era um dos sócios, era um dos 5 pessoas. Então, a gente começou a fazer esse empreendimento ali, fomos executando, comercializando dentro do possível. Depois, em 2009, um outro terreninho no bairro Rosário. Então, foi assim 3 ou 4 obras nesse conjunto do condomínio dessas pessoas. Aportavam e tal, né? E aí, lá em 2012, por aí, o Lucas se formou. E aí, efetivamente, constituiu-se a MRU. Que a origem do nome vem do M do Moro e o RU nosso do Rupert, né? Então, essa digamos assim, é uma inicialização. Agora, te complementando a pergunta, se for olhar para trás, se imaginava, era a ideia de constituir a construtora, dela estar nesse estágio, jamais, não se tinha essa dimensão. Isso foram fatores que foram acontecendo nesse período ao longo do tempo, né? E essa tua formação na parte financeira, tu chegou a fazer algum estudo superior, faculdade? Sim. Foi aonde a tua formação foi? A minha formação acadêmica na área de economia foi em Cruz Alta, quando eu residia em Birubá, né? E aí depois, na trajetória, eu estava em Rio Pardo, na área bancária, eu fiz uma pós-graduação, então sempre mais na área administrativa e financeira. Eu não sou formado em engenheiro nem arquitetura. Não, mas né? o raciocínio financeiro é muito importante, né? Para a gente chegar. Eu acho que a bagagem aí ela me ajuda muito, né? A atividade bancária me ajudou bastante, me deu bastante base, eu reconheço isso, né? No sentido administrativo financeiro, sim, né? Agora, me perguntar a questão técnica da obra, eu tenho que perguntar para o Lucas. Aí vem a ideia e o arquiteto que se vire, né, Lucas? Dá bucha e a gente tem que...
Não, mas que legal. E a parte essa dos financiamentos de obra, tudo isso era um conhecimento também que tu já trazia da própria Caixa, de como... Sim, é isso aí. Digamos assim, a bagagem a gente tem ela bastante lastreada, né? A própria experiência de vida também, a gente já mais maduro. Mas realmente a base... Porque até o que acontece? Dentro da instituição financeira, tu vivenciava o relacionamento com todas as imobiliárias, com todos os corretores, com os agentes financeiros. Então, assim, ó, tu sabia o que o mercado vende, o que o mercado compra, o que está circulando, né? Porque acabava tu mesmo fazendo financiamento. E então, assim, mas assim, na ideia não era esse intuito. Na época foi quando começamos lá em 2005, foi no sentido de ter uma atividade paralela para agregar renda familiar, né? Para tu ter uma outra atividade e poder, digamos assim, ter uma outra oportunidade futura, né? O objetivo foi realmente plantar uma semente para no futuro se ter uma opção, né? E aí, com a formação, então a gente vinha nesse ciclo aí depois no condomínio, com essas pessoas, e aí também não tinha ideia de... Depois eu constituí a minha construtora, eu e minha esposa, que a gente tem até hoje, mas depois posso até te falar melhor porque que a gente até parou de construir nela. E aí eu tinha o CNPJ já constituído e construí ali. E aí depois, quando o Lucas veio, daí a ideia original dele também não foi na construtora, ele formou o escritório dele, vai falar certamente agora, de arquitetura, né? E aí, na sequência, tudo desencadeou. Aí começou a surgir a oportunidade ali na área da construção, não só em projetos arquitetônicos, né? E aí já vão constituir a construtora, que daí, na verdade, a origem do RU, da MRU, é dele até. Eu estava com a minha construtora. E aí, lá na frente, depois, quando nós estávamos concorrendo um com o outro, fazendo produtos similares em mesma quadra, olhava para frente, tinha um prédio meu e na outra quadra o prédio deles. Aí a gente chegou numa altura lá e resolvi encerrar a atividade da construção na minha empresa e nos associamos lá para fortalecer a marca, né? E seguimos só um caminho, digamos assim, na MRU. Isso já foi lá por 2016, 2017, por aí, né? Legal. Então tá, vamos agora o Lucas contar aí como é que entrou no meio dessa história toda e essa experiência, né? Acho que com certeza o impacto que teve essa mudança de cidades, aí tu te consolidar aqui em Santa Maria. Então nos conta agora um pouquinho da tua trajetória de infância para cá. Então, Cris, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, poder trocar uma ideia. Como o Gilson comentou, a trajetória a gente vivenciou em várias cidades, mas a gente acabou se enraizando em Santa Maria, né? Então, a gente acabou terminando colégio, faculdade, tudo por aqui. Sou formado em arquitetura. Acabei fazendo algumas, digamos, especializações no meio do caminho. Algumas direcionadas mais a obras, outras direcionadas mais à gestão de pessoas. E a gente acaba se complementando ao longo dessa trajetória profissional. Mas a formação foi em 2012, né? Acabei abrindo o escritório de arquitetura e prestando serviço como qualquer arquiteto de Santa Maria, né? Formando projeto, licenciando obra, prestando uma consultoria. E aí acabou surgindo muitos processos de acompanhamento de obra, gestão de obra, e aí acabou que dentro do escritório quem se envolvia mais com essa parte da execução era eu, a minha pessoa, né? No escritório no 4 arquitetos. E aí foi muito rápido, coisa de um ano e meio, ali por meados de 2013. Eu acompanhava daí paralelo às obras que o Felipe e o Gilson tinham. Surgiu a oportunidade num terreiro e o Felipe e o Gilson saíram daquela sociedade que eles tinham, do condomínio, e eu me associei, eu e o Felipe. E aí montamos, constituímos a MRU Construções. Naquele momento tinha uma oferta muito grande em Santa Maria, região, a nível Brasil também, da questão do financiamento via Caixa, né? Da habilitação das empresas via financiamento bancário. Então, a gente cadastrou a empresa, preencheu papelada e a partir dali deu início. Então, a gente tinha um histórico de obra, mas a primeira obra grande nossa foi uma obra de quase 5.000 metros quadrados, a gente fez ela financiada pela Caixa. E aí, a partir dali, a gente fez a segunda, fez a terceira e aí partiu para 2, 3, 4 obras ao mesmo tempo. A gente acabou pegando uma fatia de mercado considerável num curto espaço de tempo em Santa Maria, mas uma pela oportunidade que o mercado tinha naquele momento, né? Eu estava em plena expansão, digamos, estava totalmente aquecido.
e principalmente também pela facilidade naquele momento do acesso ao crédito, né? Então as pessoas do poder aquisitivo menor talvez não pudessem comprar aqueles apartamentos se não fossem financiados, ou até mesmo isso acabava viabilizando para os investidores, que naquele momento era uma taxa de juros menor, né? Então acabava que o pessoal acabava financiando durante a obra, né? Pagava o jurinho durante a obra, acabava quitando aquela unidade após a BITS. Então, a partir daí, a gente foi 2013, meados de 2013, que a gente teve a primeira aprovação e licenciamento de uma obra maior e damos início daí nesse projeto. E aí, a partir daí, a gente já está aí com mais de 8 empreendimentos entregues, estamos com 5 obras em execução, em torno de umas 511 unidades entregues hoje em Santa Maria. Que legal. Lucas, e até onde é que tu te formou? Aí eu me formei na Universidade Franciscana, né? A antiga Unifra, na agora Unifra. UFM, né? Me formei ali em 2012. Não, porque eu lembro, porque a gente é mais ou menos da mesma época. E aí, na época também eu tinha Ilumine, eu lembro da 4, né? Que vocês tinham o escritório. E eu lembro que a impressão que a gente tinha que eram arquitetos de fora. Eu acho que tinha um que era argentino, uruguaio. Digamos assim, um grupo multidisciplinar, né? Tinha uma pessoa que teve uma experiência fora do Brasil, em Londres, na Inglaterra. Tinha um rapaz que tinha dupla cidadania, que era uruguaio, e o outro rapaz aqui da região. Então, era uma equipe multidisciplinar para acabar atacando em todos os campos da arquitetura e engenharia. E aí, no momento em que tu focou na parte da construção, acabou se dissolvendo o escritório ou da arquitetura? Acabou acontecendo natural. O foco principal acabou virando a construtora, né, as obras. E aí, em segundo plano, a gente ficou alguns anos ainda trabalhando e operando, né, dentro do escritório da arquitetura. Mas chegou um momento que as demandas de obras eram maiores, né? E acabou se dissolvendo, mas tudo, digamos, muito tranquilo e amigável, assim. Temos ainda um contato diário com o pessoal. E eles estão em Santa Maria? Não. O pessoal acabou se realocando. Um voltou para a Inglaterra com a esposa, o outro está no Uruguai. Então, a gente acabou se dissolvendo. E aí, e como é que foi esse momento assim de, pai, vamos jogar junto aqui no time, né? Foi em meados de 2016, quando a gente estava terminando o Residencial Eduardo ali, que foi isso, né? Acho que por aí, mais ou menos. 2017 ali, estava finalizando essa obra maior. Foi antes da gente começar o Salete ali, né? Então foi em 2016 que a gente acabou se agregando, digamos assim. Eu até, daí ali é a história que eu tinha, tenho a minha construtora ativa, outra, e até ali eu estava em execução do Residencial Veneza. E aí a gente estava começando a, tipo, até mídia, nome, tava um concorrendo com o outro, vamos usar essa linguagem mais popular, né? E nada melhor do que juntar forças, no caso, né? Então a gente resolveu nos associarmos na EMEU e encerrei a área, terminei um empreendimento, né? Encerrei a minha atividade na construção na minha empresa. E aí, daí para o momento, a gente acho que deu um boom maior ali no sentido de unir forças, né? No momento que tu une, junta as pessoas com características diferentes, cada um cuidando uma isso que eu ia perguntar, né? Hoje vocês se separam como dentro da empresa, assim? Na verdade, hoje a gente já diz que a geração nova que toca a empresa, né? O Lucas completamente toca a MRU. E o Felipe, que foi o sócio original, ele acabou se afastando pós-pandemia, né? Mas os filhos dele estão na construtora. Hoje são jovens, estão se desenvolvendo lá dentro da construtora. Mas ela era bem mais segmentada, tipo financeiro uma pessoa, a parte comercial era comigo, a parte de obra com o Lucas. O Lucas cuidava a parte de documentação, projetos e tal. E caixa, envolvimento que tinha operacional, técnico, e o Felipe cuidava a parte de obras, né? Mas hoje a gente tem ainda algumas partes separadas mais, tipo, eu procuro cuidar mais da parte comercial, a Tânia cuida da parte financeira, mas o Lucas hoje tem a centralização total, né? Ele tem a gestão completa da empresa hoje. Me perguntaram certo quantos funcionários a gente tem, como é que é o nome deles, ou como é que está tal para estágio de obra, eu não sei, é com o Lucas, né? E como é que deu? Mas tem mais um irmão mais novo? Tem um irmão mais novo, e mas ele não reside aqui. Não reside fora aqui. de Santa Maria e tem outra atividade. Não quis se Já meter, tentamos várias vezes tentar arrastar ele para cá, mas não. Talvez um dia, não se sabe. Depende também como é que é a continuidade da empresa, da atividade, né? Mas ele se formou, foi para São Paulo.
na área financeira, que eu sempre dizia que não era para atuar. E agora final do ano passado ele retornou para o Rio Grande do Sul na área do marketing aí. Tem uma agência de marketing e tentamos também que ele viesse, né? Para agregar o conhecimento dele e tentar dar uma continuidade no legado que a gente está tentando deixar para Santa Maria, né? Mas, por enquanto, não se prontificou, não tem interesse. Vamos ver o que acontece para frente. Vou deixar rolar, exatamente. Que legal. E questões assim de família, né, Lucas? Agora a gente sabe que já veio o gurizinho, né? Como é que tu consegue conciliar aí toda essa função? E tem mais vice-presidente do Sinduscom. Isso, né? Quando é que entrou o Sinduscom e como é que tu concilia aí tudo isso com a família também, né? Boa pergunta. Fazer as contas aqui, que eles acham que o Sinduscom a gente está na terceira gestão, né, que a gente iniciou, então já fazem 5 anos do Sinduscom na vice-presidência ali. Acho que é natural ao longo do caminho, a gente vai crescendo, vai evoluindo e acaba vindo algumas outras oportunidades, né? Às vezes nem tanto digamos, para ti, pessoa física, ou para ti, CNPJ, mas poder contribuir com a sociedade, poder contribuir com Santa Maria, né? E o Sinduscom é digamos assim, é uma indústria muito forte aqui na cidade, né? Então, o mercado da construção civil talvez é o que mais emprega, é o que mais faz gerar imposto, renda em Santa Maria. Então, a gente hoje lá tem um objetivo muito, muito claro, que é tentar auxiliar o máximo possível para todas as construtoras e toda a cadeia, né? E aí o Sinduscom veio para somar, né? Muito aprendizado ali com a turma. E a questão de conciliar a família, Sinduscom, MRU nem pensa muito, só não tem muito o que pensar, só vai. Sim, vamos se virando aí. E a fase com o filho pequeno agora. E são os únicos netos, Gilson? Não. Já tem? Eu tenho o do mais novo do Marcos, tem um menino. E agora eu digo os dois estão grávidos, né? Porque por parte do Lucas vem o Frederico e por parte do Marcos vem o Augusto. Serão 4 netos aí na sequência esse ano aí até agosto, né? Frederico acho que é para agosto. Isso aí. O Augusto nasce no final desse mês, então serão 4 netos, né? Recrutar mais uns serventes, então. Exatamente. Seriam bem-vindos, no caso. Que legal. Lucas, e o teu interesse pela arquitetura, pela engenharia, tu lembra, assim, um momento em que isso... Não lembro exatamente, Cris, mas tinha, naquela época lá, a gente não tem o acesso à tecnologia que tinha hoje, né? Então, tudo era revista, ou chegava um livro, algo do tipo, né? E sempre um interesse muito grande por planta baixa, por layout, né? E acho que ali que foi, digamos assim, se consolidando, né? E aí, ali em 2011, já tinha decisão tomada, 2010, 2011, e deu certo, né? Mas quando o teu pai estava nas obras, tu já estava... Porque foi um pouco antes de tu entrar para a arquitetura, Isso, tu já estava... Exato, não chegava a acompanhar diretamente, né? Porque daí... A gente não... Muito novo. Acabava conhecendo obra, acabava vendo alguma coisa, mas aí dentro digamos, do processo da faculdade, né, os estágios que existiam, procurava sempre direcionar para a obra, né? Não tinha um apego tão grande quanto a questão do escritório, e aí quando eu tinha uma oportunidade de estágio em obra, algumas construtoras das cidades, acabava me direcionando para lá. E aí acabou fomentando muito essa paixão. E o início já foi intenso, né? Tá, quantos anos agora é MRU? 13 anos aí. 13 anos. Vamos fazer 14 agora, oficialmente de CNPJ, mas eu diria que ela começou antes em função dos condomínios e da pessoa física. Então, o embrião, digamos, veio antes, mas a formalização jurídica ali, ela vai fazer 12 anos agora, né? E só para complementar o que o Lucas disse, ele talvez não vai se lembrar, ele sempre teve assim digamos assim, uma caída por desenho, né, de desenhar. Então, eu acho que a arquitetura para ele pode ter surgido daí, né? E tanto é que todos os nossos prédios, todos eles, são projetados e assinados por ele. Então, os desenhos, a arquitetura, a parte arquitetônica toda, ela é concebida por ele, né? Mesmo que a gente tenha mais arquitetos hoje lá dentro, né? Mas é ele e é uma questão que a gente faz, vamos projetar um novo prédio, tem que ser ele, entendeu? Porque a gente consegue hoje já ter uma linha, né, de mercado e tal, né? Mas então acho que o embrião dele tenha vindo no sentido de que ele era sempre mais aderente ao desenho e tal, né? Por aí, né?
E acho que a gente tem até contribuído para a cidade no sentido de deixar um legado de prédios bonitos, de pontos bonitos, né? Isso é uma das nossas visões, da missão da empresa, né? Se a gente pode contribuir com uma comunidade, também é proporcionando a ela, devolvendo a ela coisas que a gente recebe, né? O Santa Maria é muito acolhedora, né? E parte da tua pergunta inicial, né? Nenhum de nós somos daqui, né? E a gente acabou vindo para cá e adotando Santa Maria, mas acho que a Santa Maria adota a gente, né? Então, a arquitetura, os projetos aí em locais distintos, em formatos de produtos diferentes, tem a assinatura do Lucas e acho que tem contribuído aí para um embelezamento da cidade também, né? A gente brinca, por isso o nome até do podcast, né? O Skyline, o desenho de Santa Maria, né? É a gente que está construindo no dia a dia. E legal também vocês trazerem um pouquinho dos tipos de projeto que você tem residencial, tem comercial. Hoje está focando um pouquinho mais no comercial, condomínios. Então, se puder dizer como é que está hoje a esteira da MRU. Tá bem. A gente iniciou, como muitos iniciaram, e muitos seguem até hoje, no multifamiliar, né? Fazendo 1 e 2 dormitórios, né? Que era, digamos assim, o carro-chefe ainda é para muitas construtoras em Santa Maria. Aí, ao longo do período, foram surgindo algumas oportunidades de terrenos mais estratégicos. E aí, ao longo desse período, a gente mudou, fez um prédio comercial, fez o segundo, acabou tendo uma afinidade com a obra comercial, acaba sendo uma obra muito mais rápida, né? Uma obra muito mais dinâmica. E aí, dentro, digamos, do nosso portfólio, hoje a gente está indo para uma terceira obra comercial, né? Consideravelmente, as obras comerciais elas são maiores, então elas demandam do investimento maior, do envolvimento de pessoas maior. E é o que a gente tem, digamos, focado, né? Seguimos fazendo um dormitório, seguimos fazendo um produto para moradia final, 2 e 3 dormitórios de um padrão melhor e bairro mais nobre. Mas hoje o foco da construtora está em terrenos e espaços comerciais, principalmente. E a gente iniciou o condomínio Altos do Cerrito, que é o condomínio de lotes, para quem quer morar, né? Que é, digamos, o cara que quer construir essa casa para morar. Fazer uma casa térrea de 400 metros quadrados ou fazer uma casa de 2 andares ali que chega nos seus 500 e poucos metros quadrados, que hoje é um pouco difícil de tu achar algum terreno que proporcione isso em Santa Maria. Talvez em algum condomínio tenha que comprar 3 lotes para isso, 4 lotes. A gente tem hoje, está em execução, né, condomínio para isso. E na sequência a gente tem pensado, né, em fazer uma fase 2 ou fazer um outro condomínio em um outro ponto da cidade. O Altos do Cerrito já está pronto? O loteamento todo? Se o pessoal quer ir lá... Dá para visitar. Para visitar. A gente está fazendo terraplanagem, né, iniciando a parte de ruas ali. Então, tem toda aquela parte de infra, de esgoto, tubulação, parte de pluvial, abastecimento. Então, está nessa fase, digamos, bem civil de obra. E a vista da cidade deve ser... Todos os lotes com uma vista bem interessante. Na verdade, o Lucas colocou a metragem da casa. Ele é um condomínio, a gente diz, exclusivo, porque ele tem 46 lotes e a gente diz que Santa Maria está aos pés dele, porque a vista de lá é fantástica, né? Posição solar, Mata Atlântida, dentro da cidade, 4 minutos se desloca daqui até lá, passa por baixo do viaduto, acessibilidade para qualquer deslocamento, para qualquer lado da cidade, né? Então é um lugar nobre. A gente demorou bastante tempo na regularização, vencer as etapas, vamos dizer o termo burocrático, né, de licenciamentos e tal. Mas a gente tem ele todo com a incorporação, os lotes definidos, a rua já está aberta, limpa a área. Estamos na fase de infraestrutura aqui, a gente quer deixar tudo isso pronto aí, até metade do ano que vem, tudo correndo bem, né? Mas é um lugar realmente nobre, né? Então, a gente começou a diversificar o portfólio no sentido de sair mais do multifamiliar mais pequeno, partir para o comercial, onde tem uma demanda, mais até na área da saúde, um nicho mais específico. E agora no condomínio, e não deixamos de estar pensando já em fase 2, dentro do planejamento estratégico, né? Sempre olhando para frente, né? Contando que a conjuntura econômica, as situações de uma forma geral, continue ou preferencialmente melhore, né?
não só no nosso segmento como todos, mas a gente está sempre apostando aí e, na verdade, procurando diversificações, né? Na medida que tu vê um esgotamento de um determinado produto, acho que tem que diversificar e construir alternativas, né? Perfeito. E quem adquire lote já começa a poder construir sua casa a partir de quando, mais ou menos? A partir da metade do ano que vem. Do ano que vem. Isso. O pessoal acaba tendo que esperar o processo de licença de operação, né, do condomínio de lotes, e a partir dali está liberado daí para fazer as aprovações e iniciar o projeto e a execução da casa. Na verdade, até a concomitante com a aquisição, ele pode elaborar o projeto e aprovar ele. Então, normalmente, eles demoram no mínimo 6 meses até a pessoa definir. Né? E a outra característica diferente que a gente quer fazer, a gente pode vender o lote e entregar a casa pronta. Desenvolver legal. desde o projeto com os arquitetos nossos e executarmos a casa. A gente diz entregar com a chave. A pessoa escolhe o jeito que ela quer fazer a sua casa. Né? Então, a gente vai... Vamos supor, agregar valor junto dentro da unidade isolada do lote, podendo fazer tudo entregue pronto, né? Acho que é um facilitador também, porque normalmente a pessoa adquire um lote e vai procurar arquiteto, vai procurar quem constrói e tal. A gente pode usar toda a nossa cadeia de fornecedores, toda a nossa rede aí que a gente tem e entregar com qualidade a pessoa do jeito que ela completo. quer. Pacote completo. Lucas, e sente falta aí de fazer uns projetos residenciais aí, térreos? Não, sinto falta. Sinceramente, não era a minha área, digamos assim, a minha praia. Minha parte sempre foi a parte de prédios, né? Acabava caindo no terreno lá, a gente fazia um estudo e o foco sempre foi tentar aproveitar o máximo possível, né? Cada centímetro quadrado. Hoje, se tu pegar o plano diretor de Santa Maria, acredito que tem muito para evoluir em termos de verticalização, né? Tu pega terrenos em outras cidades, aí até nível Rio Grande do Sul mesmo, no mesmo terreno tu consegue às vezes dobrar o que tu faz em Santa Maria, né? Então a gente acabava vendo que era um custo muito alto do terreno por metro quadrado. Então tentava aproveitar o máximo possível, né? Então nessa linha acabou que caía para mim ali, eu era quem ficava responsável por tentar ocupar o máximo possível aí. E os economistas não entendem que não dá para... não tem como tirar mais suco do terreno. Não tinha como mais. Lucas, mas acho que agora se pudesse contar um pouquinho do projeto, né, do César do Gaudi, né, que é um comercial voltado para a área de saúde, até isso que tu comentou, né, da questão do aproveitamento. Hoje ele está num terreno estratégico da nossa cidade, né, ao lado do Hospital de Caridade, né, até isso é legal da gente trazer. Quando foi feito o Vita Center, foi chamada uma equipe de fora para fazer uma análise do mercado de Santa Maria e tal. E quando eles entenderam a cidade, a dinâmica da cidade, eles falaram que esse núcleo ali em frente ao Caridade, onde a gente, né, tem esses principais prédios de consultórios e tal, tem dados demográficos totalmente diferentes da cidade de Santa Maria, né? É uma população assim de aproximadamente, na época eles falavam 1.200.000 pessoas. Então, né, pena a gente não ter nesse momento um plano que propiciasse até uma altura maior nessa região da cidade, porque a facilidade, né, o que vocês vão proporcionar agora ali com o prédio, ele impacta Santa Maria e região de uma maneira absurda, né? E como traz facilidade para as pessoas que buscam a cidade e que precisam resolver a semana delas nesse núcleo de Santa Maria, né? Então, se a gente pudesse ter mais clínicas nessa região, mais comércio, mais soluções para facilitar quem vem até a região resolver tudo que precisa ali, né? Sem dúvida, Cris, compactuo contigo nessa linha aí. Acredito que aquela quadra ali, ou digamos assim, as 2 quadras que envolvem o Hospital de Caridade, a gente pode dizer que dá para considerar quase que uma outra cidade em termos de rotatividade de pessoas, de veículos e principalmente na prestação de serviço, né? Que é o foco daquele núcleo ali de Santa Maria, né? Principalmente na área médica. Surgiu uma oportunidade para a gente acabou abraçando ela, não estava no nosso planejamento aquele terreno ali, e aí a gente acabou abraçando, né? E surgiu o projeto do Centro Clínico César Gaudi. É um projeto no sentido bem audacioso para nós, no momento econômico. É um prédio que passa dos seus 16.000 metros quadrados, então é uma obra, digamos, para nós, uma obra grande, né? Num ponto, digamos, extremamente estratégico, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande de fazer uma obra ali, né? Fica a menos de 50 metros do Hospital de Caridade
Então, tem os nossos desafios no nível da engenharia e arquitetura, mas, ao mesmo tempo, é algo que vem para somar, com certeza, para Santa Maria, né? A gente pega os outros empreendimentos, que nem o Vita ali, que tá pronto, é algo que vem para valorizar a região, que vem para auxiliar nessa demanda da prestação de serviço da área médica, e o nosso ali também está nessa mesma linha, né? Que é o foco nosso ali, é o pessoal que precisa, né, de um espaço maior, precisa de um meio andar, ou comprar um andar inteiro, ou precisa botar sua clínica e prospectar, já está no planejamento de ampliar ela. Então, hoje a gente tem esse espaço no prédio para poder vender ou até alugar, se for o caso, né? Então, a gente tem isso aí já planejado e, digamos, aprovado, licenciado, tudo bonitinho para trazer o cliente ali, a gente poder fazer o fechamento final. E dá para dar o spoiler do que tem no térreo, ou se daí a gente deixa, né? A gente tem uma empresa da saúde ali que foi quem demandou, né, esse terreno. Então, a empresa Causo, que é digamos assim, a prestação de serviços dentro da área hospitalar, dentro da saúde em Santa Maria, vai acabar alugando uma fatia considerável da edificação. Vai alugar em torno de 6 pavimentos. Então, do térreo ao 6º andar, é a empresa Causo que vai ocupar. A gente tem 5 andares de subsolos, que tem estacionamento rotativo, tem mais algumas lojas do subsolo 1 ali para um café, restaurante. E aí a parte de comercialização fica entre o 8º e o 11º andar. Então, hoje já é um projeto que já está finalizando contenções, iniciando fundações, mas é um projeto que já nasce escasso, né? Tem hoje 4 pavimentos para poder comercializar. Sim. Nessa linha que o Lucas coloca, a gente diz que o empreendimento está ancorado, né? Como tu for fazer um shopping, as lojas âncoras, né? Então, na verdade, a empresa Causo, ela ocupa 65% do prédio, né? E vai centralizar todas as operações delas administrativas e plantão 24 horas, bloco cirúrgico, exames, tomografia, vai ter o hospital dia ali. Então, ele vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Bem naquilo que tu colocaste, né, Cris, que é na área da saúde, aquela quadra, aquele entorno ali, né? Então, vai realmente demandar muito mais pessoas da região, né? Com certeza, não só de Santa Maria, né? Do lado do hospital, na frente da praça, na frente do Vita. Na verdade, o que a gente tem naquela quadra hoje de empreendimentos novos é o Vita Center e esse nosso novo empreendimento, né? Os outros demais empreendimentos, às vezes até tem uma dificuldade de instalação de equipamentos exigidos hoje pela legislação, como sprinkler, como detector de fumaça. Então, o empreendimento todo atualizado, né? Voltado para a área da saúde. Então, a gente também está contribuindo para Santa Maria, né? Ali, né? A própria espera da ambulância, ela fica no subsolo para não demandar trânsito na frente da rua. Várias coisas assim foram pensadas, o Lucas aí na definição do projeto, pensando também na locomoção física das pessoas, na acessibilidade, o conjunto da situação, né? Então, acho que a gente também vai contribuir ali para um embelezamento na frente da praça. A própria praça ficou tão bonita, né? Então, vai se trazer mais uma vida nova ali para a quadra toda, como se diz, né? É todo o térreo dos prédios, a praça, vira tudo uma grande sala de espera, né? Eu acho exatamente. Que as famílias, a gente sabe quantas famílias vêm da região para cá e é isso, a gente está vendo muito a dinâmica ali do dia a dia. O pessoal vai para consulta, mas a família, fica o marido, fica os filhos, estão usufruindo ali, né? E vocês vão ter também essa parte de serviços. Então, eu acho que é isso, cada um fazendo, né, a sua parte para a gente melhorar Santa Maria, né? A gente sabe que é um polo do estado, né, da nossa região, que de atrair para a parte do serviço hospitalar, médico. Estamos hoje gravando aqui num pós, né, incidente aqui, enfim, está abalando o nosso estado todo. Nossa cidade foi também bastante atingida pela chuva. Estamos tentando ajudar da melhor maneira, né? A gente não sabe ainda como é que vão ser as próximas semanas, mas isso muitas vezes vai impactar um pouco nessa vinda dessas pessoas, né, para esses atendimentos, né, na própria economia. Até a gente antes estava conversando, acho que o Gilson trouxe alguns pontos, se tu pudesse até comentar, Gilson, porque acho que vem a trazer mais informações para as pessoas, né, de como é que isso às vezes pode refletir na nossa sociedade aqui, como é que as pessoas podem ajudar também, né? Pois é, o Estado todo está passando um momento
né, único na sua história, né, e infelizmente triste, né? A gente tem acompanhado aí, temos um filho morando em Porto Alegre, está sem água, mas acompanhando a situação dramática das pessoas sendo resgatadas, vidas perdidas, e hoje milhares de pessoas não estão tendo nem condição de estarem sendo alocadas por essa massa humana que está tentando ajudar lá na grande Porto Alegre, né? Mas essa catástrofe em todo o estado vai nos deixar muitas lições de vida para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. E a preocupação é grande no sentido da solidariedade com as pessoas, né? Eu imagino assim, por exemplo, tem cidades ali na volta, Eldorado do Sul, a gente está acompanhando lá de 40 mil habitantes, 95% dos carros foram perdidos, a cidade desapareceu. Como é que essas pessoas que daqui a uma semana terão condições de o rio baixar, vão voltar para onde? Não tem mais a casa dela, não tem nada mais. Então, assim, são várias variáveis que, tipo assim, a pessoa vai voltar para casa, vamos ajudar ela a comprar um fogão, uma geladeira, dar um alimento. Tá, mas ela vai trabalhar onde? O emprego, onde ela trabalhava, aquela outra esquina que ela trabalhava numa farmácia ou numa loja, desapareceu a loja. Aquele empresário, como é que ele vai se restabelecer? Como é que ele vai reerguer o negócio dele para gerar esse emprego dessa pessoa que também perdeu tudo, né? A dimensão é muito grande, a dificuldade será muito grande nesse sentido, eu digo mais entes e empresas. No sentido do poder público de demandar os serviços necessários, estradas, reconstruir hospitais, os colégios, isso aí é uma coisa que vai acontecer, vai haver o recurso para isso, haverá uma destinação específica de recurso, tipo aconteceu na pandemia. Então, nesse outro prisma, haverá até uma fomentação financeira no Estado. Os supermercados, farmácias, alguns lojas de material de construção, muitos outros segmentos terão uma demanda muito grande de receita e, por consequência, imposto para o Estado na cadeia produtiva. Isso vai fomentar, veremos aí um momento até econômico, talvez nesse sentido forte. Mas a preocupação maior é com essas pessoas, né? Com essas empresas, grandes empresas, submersas, pequenas empresas. Como é que essas organizações vão se restabelecer, né? Se a gente já vinha num ciclo de dificuldade. Mas temos que ser unidos. Eu tenho só uma certeza que, como o povo gaúcho veio de origem há centenas de tantos anos atrás, né, e desbravaram matos, os italianos, os alemães especificamente, não tinha nada, absolutamente nada, e construíram o Rio Grande do Sul, nós vamos reerguer. Certeza disso. Não, é um momento super difícil, né? E a gente fica imerso nas notícias e informações e coisas, né, tristes, e a gente sabe, graças a Deus, estamos aqui todos bem, com as famílias bem, mas é difícil né, todo mundo retomar, inclusive, suas atividades depois disso, né? Tu fica meio perdido, assim, tá, e agora, né? Mas é isso, a gente tem que fazer a nossa parte para a roda girar, né, e continuar podendo auxiliar, né, as pessoas da melhor maneira. Mas eu acho que é isso, pessoal. A gente veio, né? Falamos um pouquinho da história de cada um, da MRU, da nossa cidade de Santa Maria. E a gente tem um quadro no final que a gente chama de alvenaria, assim, que é só para trazer um pouquinho assim, de curiosidades. E deixa eu ver uma cola minha aqui, que eu acho que até eu coloquei para eu lembrar o que perguntar para vocês. Mas eu acho que primeiro dá para começar com o Lucas, porque esse quadro é para a gente resgatar algumas coisas que às vezes a gente não fala, né? E a alvenaria, a gente diz, é um tijolinho em cima do outro e vai construindo a pessoa que a gente é hoje, né? E eu acho que o Lucas, todo mundo que te conhece sempre teve esse, o Lucas é calmo, tranquilo, né? A gente, né, vê ele sempre muito sereno. A gente queria assim entender o que é que te tira do sério. Deve ter alguma coisa assim que o Lucas sai do eixo da Buda dele, assim, né? Como é que é, Lucas? Nossa, digamos assim, o problema cai em mim sempre, né? Mas a caixa d'água é grande, mano. Na hora que transborda, sai de Vem perto, com né? tudo. Vem com todo. Na verdade, eu sou mandador do dia a dia, né? Acho que todo mundo hoje, ninguém mais é um arquiteto, ou economista, ou um empresário, digamos, isolado numa atividade isolada. Acho que teu dia a dia é uma gestão de pessoas e gestão de riscos, processos e problemas, então tu está toda hora gerindo, né? E a gente hoje está com quase 100 funcionários, colaboradores, mais 150 indiretos, então
é um dia a dia muito dinâmico, né? No sentido de disponibilidade. E hoje acho que o pessoal não tem mais a paciência de esperar todo mundo que a resposta para o ontem e para o agora, né? E aí tu conseguir atender todas as demandas hoje acho que é o grande desafio. E aí quando a caixa d'água transborda, não é fácil. E quem são os que estão geralmente ali e conseguem colocar no eixo, assim, quem é que tu compartilha? O Gilson dá uma mijada dele, como se diz, né? Diz que às vezes eu sou muito estourado. Olha aqui, quando eu estouro é porque... Chegou no limite. Chegou no limite, né? E a patroa em casa também dá uma segurada de ponta às vezes, né? Mas a gente acaba... Busca a valentia na escolinha e as coisas começam a se acalmar. E aí as coisas chegam em casa e já tá tudo bem. Não, até isso que tu falou, né? Hoje não tem mais o arquiteto, o gestor, o administrador, né? Isso até teve um curso, né, que o pessoal lá da VOD que participou até, que é do Vale do Silício, e eles falavam da profissão do futuro, né? E a profissão do futuro é o resolvedor de problemas adaptável e flexível, né? Exato. Então, hoje eu noto, assim, que não tem os nossos próprios filhos. Eu não sei se vão pegar e vão fazer uma faculdade de arquitetura, uma faculdade de medicina. Tipo, hoje... Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu me formei em arquitetura, mas eu tive loja de varejo, aí trabalho com a parte comercial, agora estou mais focado no mercado imobiliário, de venda, enfim. E a gente vai se adaptando e vai fazendo o que a gente está se encontrando no momento, né? Mas sempre resolvendo o problema, né? É isso. Surgiu isso, agora a gente se adapta e muda. E eu acho que quem tiver essa habilidade vai ser incrível, né? Os nossos próprios filhos, né? Como a gente expor eles a ter estes momentos de desafio e a gente não tentar resolver por eles, né? Deixar que eles entrem nesse momento e aprendam com os próprios erros e vão evoluindo. Então, acho que isso é legal, né? Tipo, conseguir manter a calma do Lucas aí, né? Mas porque realmente as demandas hoje são de diversos frontes, né? Hoje a gente está enfrentando esse problema no estado, mas ao mesmo tempo tu tem a família em casa, a filhinha pequena, a esposa gestante, e daí tem mais o trabalho. Então acho que realmente a nossa multitarefas aí, né, é importante. E o seu Gilson aí, o que podia compartilhar conosco aí do momento? Eu acho que qual foi aquele momento mais desafiador na tua história aí que tu acha que contribuiu para o Gilson de hoje? Tem algum? Cris, eu não saberia te pontuar um de tantos ao longo da vida, né? Já passei por muitos momentos difíceis, muitas dificuldades. Eu cheguei a passar fome já, entendeu? Então, assim, pontuar é difícil. Eu me sinto uma pessoa movida pelo trabalho. Eu gosto de trabalhar, está no sangue, sabe? Eu não acho que sempre digo toda hora lá, vou parar. E até queria que o Marcos, outro filho, viesse para ajudar a nos contribuir, para poder ajudar o Lucas e os filhos do Felipe a tocar a empresa. A gente tem a preocupação que a empresa tenha solidez, que ela tenha continuidade num cenário que a gente não sabe como é o futuro, né? Eu sempre falo em parar, mas eu sei que eu nunca vou conseguir parar. Dosando isso, né, a gente vai trabalhando. Mas eu tive muitos momentos difíceis. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, já trabalho isso e melhorei muito. A gente vai amadurecendo também, né? Sempre muito exigente, sou muito perfeccionista, sabe? Parece que quero ver as coisas todas bem certinhas e nem tudo é assim, as coisas são muito dinâmicas, né? E acho que a resiliência aí ao longo da vida que tem feito com que a gente vá se adaptando também no dia a dia, né? Então, mas o Lucas, se ele falou isso, ele nem falou certo, porque o Lucas, na verdade, ele não se estoura, é uma pessoa que consegue absorver, ele tem um guarda-chuva enorme, eu até admiro ele assim, eu me estouro por qualquer coisa, até com ele me estouro, eu já estourei muitas vezes, mas agora graças a Deus com menos intensidade ou menos frequência, mas o Lucas é uma pessoa que consegue absorver isso de uma forma bem, um profissional, uma pessoa, um pai que consegue capitanear de forma bem mais suave a carga, a demanda, os problemas que a gente tem, familiar, profissional, financeiro, né?
ele consegue absorver isso. É um equilíbrio na empresa, né? Um equilíbrio como pessoa. E estamos aí, né? Estamos aí inseridos nesse mercado, Santa Maria, né? A gente tem oportunidades de expandir para fora de Santa Maria. Eu sempre digo, é contigo, Lucas, quer expandir. Vai ficar só pilhando. É uma coisa que a gente não pode dizer, não, nunca vai acontecer aquilo, nunca... A nossa trajetória, as coisas vão acontecendo ao natural. Claro, com muita dificuldade, né, Cris? Muita dificuldade. As pessoas não imaginam aí a situação das empresas, às vezes. Nós tivemos empreendimentos aí que a gente teve prejuízo gigantesco. E a gente absorveu, entregou no prazo, entregou com qualidade melhor. Pegamos o processo da empresa no fortalecimento no meio da pandemia. Tivemos assim, a disparada de insumos foram enormes. Então, assim, agora não sabemos o que vem do horizonte pela frente. Então, a gente tem que estar se movendo, né? Sempre, como você colocasse, achando alternativas, caminhos, e conforme as circunstâncias vão surgindo, né? Eu acho que essa questão maleável aí é o que a gente tem lá dentro da empresa, e a gente consegue atuar em todas as pontas, em todas as pessoas, todos os profissionais nossos ali, os carros-chefe, digamos assim. É uma empresa bastante hoje familiar, digamos assim, junção de duas famílias, mesmo que tenha um leque grande de profissionais em várias áreas hoje, mas ela é considerada familiar, entendeu? A gente tem um foco aí no sentido de honrar os compromissos, o que a gente assume com as pessoas, com as empresas, os negócios que a gente faz. Então, a gente tem uma linha lá, prometemos, vamos ter que entregar, prometemos, vamos fazer assim, custe o que custar, né? E é esse caminho. Então, as circunstâncias, o futuro está em aberto, e a gente vai se moldando conforme vai surgindo as sequências das oportunidades, ou dos negócios, ou dos problemas. Perfeito. Não é isso, quando a base está bem feita, né? Eu acho que depois vem os desafios, mas a gente vai contornando, e vocês são um exemplo disso, né? Uma empresa que é curta, até se parar para pensar jovem, hoje, né? Jovem, porém com um legado já, né? Impactando a nossa cidade e fomentando o mercado sempre, né? E a presença do Lucas também junto ao Sinduscon, né? Acho que isso é super importante. A gente brinca, a nova geração também vindo, né? E queria mais uma vez agradecer, né, vocês terem vindo, né, hoje num dia mais difícil, assim, mas também a gente tem que pegar e botar na agenda, senão quando vê, passa e a gente acaba não conversando. Mas muito obrigada mesmo por esse tempo. Tenho certeza que quem está nos escutando está se inspirando, né, com a história de vocês e acreditando e compartilhando esse conteúdo com outras pessoas também, que é uma forma de inspirar e de promover o desenvolvimento também da nossa cidade. Vocês querem falar mais alguma coisa? Dizer como é que é o Instagram da MRU, né? Fazer um comercialzinho aí também é bom. Deixar o Lucas fazer, eu só agradecer a oportunidade de colocar à disposição, né? Parabenizar aí pelo programa. Obrigada. Tá bem, Cris. A gente agradece a oportunidade mais uma vez. Sempre bom poder contar um pouco da história, poder contribuir com a Santa Maria. MRU Construções no Instagram, @MRU Construções, né? Só seguir lá, tirar algumas dúvidas. A gente posta ali os diários de obra, de cada obra, dos andamentos, né? Com drone e tudo mais. E qualquer dúvida ali é só chamar no Insta, que o pessoal do comercial atende lá para a gente poder fazer negócio. Tá jóia. Então tá, muito obrigada, pessoal, e continuem nos acompanhando, que vão vir mais episódios pela frente. Skyline, o podcast do mercado